Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Família Inabalável, o programa da família cristã. Eu sou Gabriel CBO, sou casado com a Andressa Oliveira, sou servo do Senhor Jesus pela graça. Eu, Andressa e também o nosso querido pastor Bruno temos tido o privilégio de conversar com vocês aqui através dessa plataforma e temos tido esse privilégio de poder expor o Evangelho acerca de tantos assuntos importantes como família, casamento, criação de filhos, educação cristã, filosofia cristã, teologia, relacionamento com Deus. Falamos sobre Bíblia, tudo numa perspectiva, obviamente, de uma cosmovisão cristã e da verdade das Escrituras Sagradas. Meu desejo é que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente nesse dia. Que você lembre que um dia abundante é um dia com devocional, que o dia abundante é um dia com culto familiar. É um dia em que nós paramos, refletimos na palavra, nós lemos as Escrituras, nós de alguma forma somos confrontados, confortados, exortados, transformados pela palavra, para que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações. Então tenha sede e fome da palavra de Deus. Se você não tem tido, ore por isso, que até mesmo a vontade de buscar Deus vem dele. Então ore, Deus, me dá mais desejo pela tua palavra, mais desejo de te buscar, me dá entendimento. Aquilo que eu não entender, me dá essa disposição diligente, de esforço, de anotar as dúvidas, tirar dúvidas. Então vai ser muito, muito importante que você nesse dia busque a presença do Senhor, priorize, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Dia abundante, então, é um dia em que você lê as Escrituras, ora nas Escrituras, que você canta louvores de adoração ao Senhor. É um dia que você vive uma vida prática de obediência a Deus. Você escolhe, sim, servir ao Senhor e não aceder às suas tentações, às tentações que estão sobrevindo sobre a sua vida. E se você cair, é um dia que você se arrepende profundamente, chora o seu pecado, se entristece pelo seu pecado e se alegra no perdão da graça do Senhor que nos purifica. Amém? Dia abundante é o dia que você faz culto familiar também, que nada mais é do que esse mesmo processo da devocional, que é a leitura da Bíblia, a oração, cânticos de adoração, só que com a sua esposa e seus filhos. Se você não tem filhos, faça o culto familiar com a sua esposa. Se você já tem filhos, mais um motivo você fazer sempre, né, com os seus filhos também. Cada parte, cada membro, cada integrante da família deve ter o seu próprio momento individual e particular devocional. Claro que eu estou me referindo aqui àqueles que já têm um letramento, né? Já sabem ler e escrever, por exemplo, para poder ter esse momento individual. Mas o momento coletivo é muito, muito precioso. O culto familiar aqui em casa funciona muito bem depois do jantar. Nós nos reunimos ao redor da Bíblia, nós oramos, compartilhamos motivos de oração, pedimos para as crianças orarem também, elas oram, elas se alegram em cantar louvores que estão acostumadas a cantar na igreja, algumas outras músicas que são talvez tanto infantis quanto mais adultas, então elas cantam conosco louvores ao nosso Deus, o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E também é um momento em que nós lemos as Escrituras, aplicamos as Escrituras ao coração das crianças, ao nosso também como adultos, e é muito, muito abençoador ter esse momento diário. 20, 30 minutinhos ali é um bom tempo para você se dedicar com a sua família. Claro que você pode esticar um pouco mais, mas vai ser abençoador. No programa de hoje nós vamos falar sobre o quinto aspecto da nossa série, o último episódio da nossa série sobre o Evangelho da Salvação, e o tema de hoje é o novo nascimento, tornando-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós falamos sobre arrependimento dos pecados e fé em Jesus, que foi o primeiro episódio. Segundo, nós falamos sobre o sacrifício de Cristo, o preço da redenção. Porque algumas pessoas até pensam, né? Por que Deus simplesmente não estalou os dedos e salvou toda a raça humana? Por que ele precisou enviar o seu filho para morrer numa cruz? Nós explicamos isso no segundo programa, no sacrifício de Cristo, o preço da redenção. Nós falamos no terceiro programa sobre a motivação de Cristo na cruz, o amor de Deus Pai pelo seu povo. O quarto programa, que foi o último, agora recente, foi a ressurreição de Jesus, a acrópole do Evangelho, que é justamente o motivo da nossa esperança, é porque Jesus venceu a morte não pôde contê-lo, é que nós temos viva a esperança de que também ressuscitaremos com ele no último dia, para herdar com ele, né, de alguma forma, como co-herdeiros de Deus, a eternidade com Cristo. Poderemos ter essa viva esperança, e podemos ter essa viva esperança de herdar com Cristo, no último dia sermos salvos de fato. Já somos salvos aqui nesse mundo, mas seremos completamente, e também em corpo glorificado, salvos, né, no dia final, onde Cristo nos ressuscitará para habitar com Ele, onde Ele vai tabernacular com o seu povo, habitar com o seu povo. Então nós vamos agora, hoje, falar sobre o novo nascimento, tornando-se uma nova criatura. Eu espero, nos próximos programas, falar também a respeito de masculinidade, casamento,
mas tão logo eu quero entrar em outra série com vocês para falar sobre como superar dificuldades financeiras no casamento. Vai ser uma série muito, muito especial, então não perde nenhum programa. Vocês sabem que na segunda-feira tem a Andressa, né, minha esposa, toda segunda com a Andressa, toda quinta-feira com o nosso pastor Bruno Moraes e toda terça, quarta e sexta comigo, que vos falo, Gabriel CBO. Estou muito feliz de estar aqui dividindo esse espaço com vocês, tá bom? Para você acompanhar o nosso trabalho também na Escola Ecoprime. A Ecoprime é uma escola de educação infantil e fundamental que tem como missão, perdão, fundamental não, era fundamental, mas há alguns anos a gente já está com o ensino médio. Então, escola de educação infantil ao ensino médio, uma escola cristã e bilíngue, uma escola que tem como missão formar homens e mulheres para conhecer, crer e servir a Deus, mesmo nas carreiras mais exigentes. Então nós realmente queremos formar esses homens e mulheres para conhecer, crer e servir a Deus. É aquela velha história, né, que nós conhecemos e queremos aplicar sempre. Um verdadeiro cristão. Nós vamos formar ali médicos, advogados, engenheiros, empresários, juízes, promotores, advogados, mas antes eles são cristãos. Então, é aquela famosa, sou um cristão médico, e não um médico cristão. Sou um cristão empresário, não um empresário cristão. Vocês estão entendendo isso, né? Então, em primeiro lugar, conhecer, crer e servir a Deus aonde Deus nos enviar. Então, líderes, críticos, pessoas amorosas, pessoas que amam a Deus, amam a palavra, amam o próximo, servem a comunidade, cooperam com essa comunidade, são sábios, têm discernimento, têm prudência, possuem, de fato, né, uma compreensão de mundo e uma inteligência acurada. São esses os homens e mulheres que nós estamos formando lá, né, na Ecoprime. Então, se você quer acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, acessa lá o Instagram, Escola Ecoprime. Ecoprime, lembra que é com 2 Cs. Tudo junto, Escola Ecoprime lá no Instagram, também lá no YouTube, Escola Ecoprime, tá bom? Ecoprime International Christian School, né? É o nome da nossa escola aqui em Aldeia, quilômetro 6 da estrada de Aldeia. Nós temos também a editora Ecoprime, que é uma editora de livros didáticos. Justamente por sermos uma escola cristã, precisávamos de um material robusto, profundo pedagogicamente, e que ao mesmo tempo fosse cristão, cosmovisão cristã. Nós fizemos ali em 2020, a Ecoprime surgiu em 2010, já são 15 anos, e a editora Ecoprime surge 10 anos depois, que no caso é 2020. Nós estamos aí nessa jornada há 5 anos, e a editora Ecoprime tem atendido escolas de todo o Brasil. Estamos em todas as regiões do país atendendo escolas cristãs com nosso material de português, matemática, história, geografia, ciências, artes, formação cristã, matemática financeira, então tantos outros materiais que nós estamos entregando do infantil até o fundamental. Então, se você quiser também acompanhar e conhecer um pouco mais sobre a Editora Ecoprime, segue lá o @Editora Ecoprime. Segue também a Aljava Filmes, que é a nossa produtora de vídeos corporativos, empresariais, institucionais e empresariais, e também a Ecovillage, Eco de Ecoprime com 2 Cs, Village tem 2 L's lá, Ecovillage Serrambi, que são as casas de praia que nós alugamos lá em Serrambi, para você fazer um retiro na sua igreja, para você, de repente, ter um tempo de descanso em família. São 4 bangalôs, 4 chalés, cada um tem 3 suítes. Você pode alugar os 4 para um retiro de casais, por exemplo. Você pode alugar simplesmente só um bangalô, e ali você vai ter as 3 suítes para você desfrutar com sua família. Segue também o @GabrielCBO, que é o meu Instagram, assunto sobre casamento, sobre família. Entra no canal, todo dia eu posto uma devocional voltada para casais, para a criação de filhos. Lá no canal, dentro do Instagram, na bio, tem um canalzinho lá que você pode participar, tá bom? Todo dia vai receber uma palavra de Deus. O @Andressa Ecoprime, Andressa com 2 S, Ecoprime com 2 Cs, você já conhece. Segue lá também a Andressa, minha esposa, criação de filhos todos os dias, educação cristã, devocional, vida com Deus, às vezes sobre casamento também, ela fala. E o @RealBrunoMoraes. @RealBrunoMoraes é o Instagram do nosso pastor Bruno, queridíssimo pastor Bruno, que está com vocês toda quinta-feira. Segue também o @Igreja Cristã em Recife e Igreja Cristã em Aldeia. São 2 arrobas diferentes aí, são 2 Instagrams, que são as nossas igrejas. Igreja Cristã em Recife, lá na Avenida Estância 330, no bairro de Areias, ali na Avenida Recife, e bem próximo da Avenida Recife, e o Igreja Cristã em Aldeia, que é o arroba da nossa igreja. Estamos plantando a igreja aqui no bairro de Aldeia, dentro da Escola Ecoprime, às 10 horas da manhã, os cultos. Domingo, 10 horas da manhã, culto aqui na Ecoprime. Você e sua família são muito bem-vindos, tá bom? Vamos orar para a gente voltar com o nosso tema, com o nosso estudo de hoje. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, compartilhando a Tua palavra. Muito obrigado porque temos essa
possibilidade de aprofundar o estudo da Tua Palavra, Senhor Deus, com respeito a um tema tão relevante que é o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da salvação, o Evangelho, Senhor Deus, que de fato aponta o pecado e ao mesmo tempo nos redime do nosso pecado por meio do Teu sacrifício, da Tua ressurreição. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor enviou o Senhor Jesus e esse é o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa canção, o motivo pelo qual o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a nos apegarmos a esse Evangelho, Senhor Deus, a lançarmos fora, Senhor Deus, esse velho fermento do legalismo e ao mesmo tempo do relativismo que tenta apontar, Senhor Deus, para uma Bíblia que precisa ser renovada, Deus. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não precisa ser atualizada a coisa nenhuma. Nós cremos, Senhor Deus, que a Tua palavra é inerrante, é infalível, é a nossa regra de fé e prática, que queremos andar por meio do Teu Santo Espírito, nos conduzindo na Tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Estamos de volta aqui, meus queridos, para a gente falar sobre novo nascimento, né? Essa parte da doutrina bíblica tão importante. Já falamos sobre arrependimento e fé, falamos sobre ressurreição, falamos sobre o motivo pelo qual Cristo foi à cruz, falamos sobre a importância e a necessidade do sacrifício e agora vamos falar sobre o novo nascimento, tornando-se de fato uma nova criatura em Cristo, tá bom? O novo nascimento é um conceito muito central e fundamental da fé cristã. Está dentro desses 5 aspectos tão importantes da fé cristã, né? O arrependimento e fé, o sacrifício de Cristo, a importância e a necessidade. Dentro dessa perspectiva, o amor como motivador, o amor de Deus pelo seu povo como motivador para enviar Cristo, né? Como João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus é esse motivador. Também a ressurreição de Cristo e agora o novo nascimento. Então, é uma doutrina central da fé cristã, da fé bíblica. Então, esse novo nascimento não se refere a uma mera mudança de comportamento. Por isso que você precisa entender que para uma nova vida, você não vai conseguir adquirir essa nova vida pelo seu esforço humano. Você não vai conseguir adquirir essa vida por meio de psicologias humanistas que vão moldar a esfera mais superficial da sua vida, que são os comportamentos. Os seus comportamentos estão vinculados às suas paixões e vontades, aos seus amores. Os seus amores estão vinculados à maneira como você enxerga Deus. Então a sua teologia vai modificar, né, de alguma forma, os seus amores, as suas volições, a sua vontade, então, sua vontade e os seus comportamentos. Muita gente fica tentando mudar comportamento sem entender sobre os amores, sem entender por aquilo que você mais ama ou deseja, e sem entender muito bem quem Deus é. Então as pessoas que não creem em Deus, elas vão ter um tipo de amor por coisas ou por pessoas que é diferente do amor bíblico. Deus nos chama justamente por causa da compreensão de quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Deus que é Criador dos céus e da terra e o Deus que é o Salvador do mundo, o único, aquele que, ou sem o qual nós não poderíamos ser salvos e seríamos condenados. A compreensão desse Deus deve moldar os meus amores, as minhas vontades. A maneira que eu lido com as minhas paixões muda à medida que eu conheço a Deus. Então, quando você passa a conhecer a Deus como Senhor e Salvador da sua existência, você passa a ser a habitação do Santo Espírito dele. Você passa a ser parte do corpo de Cristo. Você passa a ser um tijolinho na construção de Deus, né, do edifício de Deus. Um membro do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Quando você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador e você é batizado, você então se torna salvo. Nesse processo agora você conheceu e reconheceu Deus como seu Salvador. Agora você precisa começar uma jornada de santificação, que é a conversão desses amores. Você amava coisas e pessoas numa ordem que não é adequada conforme Deus ordenou. Então, você agora começa a entender que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. E é justamente porque você não ama a Deus acima de todas as coisas de forma prática, ou não amava até aquele momento, em que você, de alguma forma, está mergulhado em pecados. Por isso que Deus te perdoa, te purifica, te restaura e agora te conduz num processo de amar e alinhar esses amores a Deus. Por isso que ele diz que eu e você, nós devemos amar Ele acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Quando ele fala para nós amarmos a Ele acima de todas as coisas, ele está fazendo um favor, ele está sendo altruísta, porque
quando o ser humano ama a Deus acima de todas as coisas, ele recebe toda a alegria de fato. Porque é nesse amor e nessa obediência a Deus que você colhe toda a alegria do Senhor. Ele é a fonte de alegria. Todo ser humano que busca alegria não encontra. Mas todo ser humano que busca a Deus encontra toda a alegria justamente porque Ele é o Deus da alegria. Ele é o Deus da felicidade. Então muitos seres humanos estão perdidos, homens e mulheres perdidos, buscando felicidade em coisas, em bens materiais, em pessoas, em até relacionamentos. Só existe um relacionamento que pode trazer verdadeira alegria e felicidade, é Cristo Jesus, seu relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, você vai transbordar a alegria e felicidade nos seus outros relacionamentos muito bons. Seu casamento, a criação, e o seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com a sociedade, com a igreja. Então, de fato, é o amor a Deus que está acima de todas as coisas, deve estar acima de todas as coisas, e é por causa desse amor que você deve, então, obedecer a Deus e abandonar o pecado. Aquele que não ama a Deus ou não tem crescido nesse amor, vai continuar na prática do pecado, e isso vai trazer, obviamente, dores e sofrimento para a vida dessa pessoa. Por isso que o novo nascimento não é uma referência a uma mudança comportamental. É uma decisão de fato de Cristo nos salvar pela sua graça. Não é nem mesmo, querido, eu quero que você entenda isso, uma decisão meramente humana, embora eu e você, no plano terreno, tomemos a decisão de receber Cristo como Senhor e Salvador, de não rejeitá-lo, como inclusive o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 11, que os judeus o rejeitaram. Nós, os judeus como nação, na verdade, porque alguns judeus de fato receberam a Cristo como os próprios apóstolos, o próprio Paulo, que era Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, era judeu, da tribo de Benjamim, e recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então nós, humanamente falando, recebemos, aqueles que creem, tomam essa decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Só que essa decisão também, num plano celestial, já foi tomada pelo próprio Deus, porque a palavra de Deus diz, não foste vós que escolheste a mim, eu que vos escolhi a vós outros. Então a gente concilia essas duas realidades verdadeiras. Deus que nos escolheu, e ao mesmo tempo eu escolho Deus no sentido de não o rejeitar e o receber como meu Senhor e Salvador. É o que diz João 1,12, quando fala que todos quanto receberam a Cristo, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, que não nasceram da vontade da carne nem do sangue, e sim da água e do Espírito. Então, você começa a entender que essas duas realidades, a celestial, de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, de que Ele nos escolheu nele, pelo seu amor, e que aplica essa graça aos nossos corações, e ao mesmo tempo, a nossa vontade, no plano terreno, de obedecer a Deus, de rejeitar as tentações, não cair nas tentações, de rejeitar o nosso pecado, de não rejeitar Cristo e de recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, caminham juntas. Essas são duas realidades paralelas e verdadeiras, que caminham juntas para o louvor da glória de Deus. Se você não está compreendendo muito bem isso, coloca isso na conta de Romanos 11:33, que diz, ó profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? A mente do nosso Deus é sobre modo elevada mesmo, para que a gente entenda isso. Então, é de fato uma decisão de Deus, e ao mesmo tempo ele nos conduz a tomar essa decisão para com Cristo, ok? É uma obra sobrenatural dele, o novo nascimento. Não é à toa que, se você parar para refletir, você, quando nasceu, você não escolheu nascer. Você não escolheu a mãe, o pai, você não escolheu qual era a cidade, você não escolheu qual era o país, você não escolheu qual seria o seu idioma, você não escolheu. Você nasceu. Então, o novo nascimento também parte desse pressuposto. Aquele que nasce de novo, nasce de Deus, nasce da água e do Espírito. Então ele nasce da vontade do próprio Deus. Embora eu já tenha explicado aqui, e me desgastado nesse sentido, de explicar que essas duas coisas caminham juntos. De fato, você, humanamente falando, ou terrenamente falando, você tomou uma decisão. Você escolheu, de alguma forma, receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, essa ideia de que é uma obra sobrenatural de Deus no coração do pecador, traz sim a regeneração e torna esse pecador uma nova criatura. Ele antes seguia suas paixões carnais, ele antes, no caso eu e você, quando éramos pecadores sem Cristo, nós seguíamos essa natureza terrena, pecaminosa, e agora nos tornamos nova criatura. Nós agora recebemos vida de fato e vida em abundância, o sopro do Espírito em nossas narinas. Essa é a graça de Deus sendo manifesta no meu coração e no seu. Sem o novo nascimento, ninguém pode entrar no reino de Deus. Você concorda comigo? Abra sua Bíblia lá em João capítulo 3, versículo 3 e 5.
Você não vai precisar concordar comigo, isso é com a Bíblia. A palavra de Deus diz lá em João 3, 3-5, a conversa de Jesus com um dos principais fariseus, professores e mestres da lei naquele tempo, que era Nicodemos. Procurou a Jesus na surdina, na calada da noite, justamente por estar talvez com receio de ser visto com Jesus, que estava sendo rejeitado pela sua classe. Os fariseus, uma classe de religiosos da época dos judeus, que foi uma das classes que mais perseguiu o Senhor Jesus, mais conspirou para a morte do Senhor Jesus junto com os sumos sacerdotes. E de fato o Senhor Jesus falava que os fariseus eram uma raça de víboras, então que ninguém iria livrá-los da ira vindoura. Quem os fascinou dizendo que vocês iam ser livres da ira vindoura? Vocês vão perecer. E é claro que alguns dos fariseus, é provável, tenham se convertido, mas a classe em si perseguia Jesus. E esse fariseu foi ter com Jesus ali à noite, Jesus pacientemente tem uma conversa muito profunda com ele e disse, João 3, 3-5, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos, o fariseu, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus então respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, o Espírito aqui com E maiúsculo se refere ao Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, a referência clara de que esse novo nascimento não é uma mera metáfora, mas ao mesmo tempo não era um literal, né? Não era um aspecto literal de você voltar para o ventre da sua mãe, como Nicodemos pensou. O novo nascimento, então, era uma referência clara de uma realidade espiritual. Então, o primeiro ponto aqui do nosso estudo é que o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. O novo nascimento não é um esforço humano, mas é um ato soberano do Espírito Santo. Jesus deixou isso claro ao dizer, em João capítulo 3, versículo 8, que o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, a voz do vento, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é dessa forma, né? Pela vontade do próprio Deus. Isso significa que a regeneração não é produzida pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Então é exatamente o texto de João, capítulo 1, versículo 12. Você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, aquele que rejeitou já está condenado. Mas aquele que recebe, Deus deu a esse o poder de ser feito filho de Deus. A saber, aquele que não nasceu da vontade da carne e do sangue, mas nasceu, e quem nasce não aplica a sua própria vontade de como vai nascer. Nasceu da água do Espírito. Então esse é um aspecto importante. Calvino, ele disse certa vez, ele disse assim, o coração humano é tão depravado que somente um novo nascimento pela graça de Deus pode restaurá-lo. A regeneração é a obra inicial da salvação. Pois sem um novo coração, sem um novo nascimento, ninguém pode crer genuinamente no Evangelho. Paulo confirma essa realidade lá em Efésios capítulo 2, versículo 1-5. Eu quero ler para vocês. Onde ele afirma que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Eu quero que você reflita isso. Se a palavra de Deus está dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o que o morto faz? Qual o direito que ele tem? Quais são as obras que ele executa? Um morto ele não ouve, um morto ele não vê, um morto ele não fala. O morto ele só tem o direito de feder e soltar alguns gases naquele primeiro momento ali. Ele só tem o direito de feder. Mas uma vez que o Espírito Santo sopra nas nossas narinas o fôlego de vida espiritual e nós passamos a ser almas viventes para a glória de Deus no novo nascimento, aí sim nós podemos então sair da morte para a vida, ser transportados do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que Cristo fez conosco, nos reconciliando com Deus. Num panorama terreno, eu e você nós tomamos a decisão. Ouvimos o Evangelho, a palavra de Deus diz que a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, nós ouvimos o Evangelho, talvez através de um pregador, através de um programa da rádio como esse, nós ouvimos através, talvez, de um irmão, de um discipulador, de uma pessoa que está nos evangelizando, de alguma forma ouvimos a palavra de Deus, e então tomamos, terrenamente falando, a decisão de seguir a Jesus. Essa tomada de decisão, se concretizando de fato, né, através também do batismo, é de fato uma revelação externa do novo nascimento que está acontecendo no seu coração. Efésios 2, de 1-5 diz, Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, vocês estavam andando. Paulo está escrevendo aqui para a igreja em Éfeso, uma igreja que ficava na Ásia Menor, dizendo assim, vocês estavam andando em pecados. Vocês, assim como eu, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vocês estavam andando segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo o panorama desse mundo, segundo
a experiência e os prazeres do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo está se incluindo aqui, inclusive. Todos nós andamos assim, errantes, inimigos da cruz de Cristo, como diz a palavra de Deus, mortos. E aí ele diz, nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, obedecendo os amores naturais, entre aspas naturais, né, da pecaminosidade da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, as nossas vontades infantis. E éramos, por natureza, filhos da ira. Olha o que ele está dizendo. Aquele que não crê em Cristo é filho da ira, até que creia. Como também os demais. E aí ele diz, mas Deus, sempre começa em Deus, querido, no Novo Nascimento. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, por causa do amor, Ele nos amou. E estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, reflita sobre isso. É pela graça que nós somos salvos. Não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela graça. Nós precisamos nos alegrar com essa realidade, atribuindo a Deus todo o mérito, toda a glória da nossa salvação. Segundo ponto do nosso estudo diz o novo nascimento, então, e a transformação interior. O novo nascimento não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação radical da natureza humana. Deus promete essa renovação em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Observe na sua Bíblia, a palavra de Deus diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um outro coração, um coração de carne. Uma referência a um coração vivo, que agora está atento às coisas do Espírito. Esse novo coração ama a Deus, deseja obedecê-lo e se afastar do pecado. Esse é o caminho de todo cristão. A partir do novo nascimento, você começa uma jornada de santificação, que é a jornada de imitar Cristo Jesus, uma jornada de aborrecer-se do pecado, ou seja, se afastar das suas práticas pecaminosas mais enraizadas e se aproximar das virtudes e da vida de Deus, da vida em Cristo Jesus. Então, é um desejo de fato de obedecer a Deus. Jonathan Edwards, ele descreveu essa transformação de uma forma interessante. Jonathan Edwards, ele disse: o novo nascimento ilumina a mente para a beleza da santidade e muda o coração para deleitar-se em Deus. Então, se um coração que estava morto em delitos e pecados não tem prazer algum em Deus, e de fato é inimigo da cruz de Cristo, como diz o texto bíblico em Efésios 2, agora o novo nascimento, um novo coração, nos dá, de fato, as delícias, o deleite na presença de Deus. Nos dá as inclinações agora para, de fato, desfrutarmos e começarmos a viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Sem a obra de Deus, o homem continua escravizado ao pecado, incapaz de verdadeiramente buscar a Deus. Romanos 3, 10 e 12, 10a 12, perdão, vai dizer assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Esse texto de Romanos 3 é muito interessante porque Paulo ele está pregando o vivo evangelho, ele está expondo para os irmãos ali em Roma e para a igreja de que não há salvação por nós mesmos, não há mérito, todos são pecadores, todos se extraviaram. Então ele continua dizendo, versículo 10, não há justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, ou seja, saíram do caminho. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Tem pessoas que estão fazendo caridade por aí, não conhecem a Deus. Isso não é fazer o bem. Fazer o bem é estar em Cristo, andar na sua justiça. E aí sim poder cuidar dos mais necessitados na justiça de Cristo e pro louvor da glória dele, não pro louvor da sua própria glória. Não tentando construir a sua própria salvação pelos seus méritos, e sim recebendo os méritos de Cristo na salvação. Então ele diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Aquele que é regenerado passa a viver de fato em novidade de vida. Romanos 6, capítulo 6, versículo 4 diz, fomos, pois, sepultados, ou seja, morremos com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Nós precisamos andar em novidade de vida. Assim como Cristo, de fato, nós morremos para o pecado. O terceiro ponto do nosso estudo é o novo nascimento e a união com Cristo. A regeneração não acontece isoladamente, mas nos une a Cristo de uma maneira viva e real, uma realidade espiritual profunda. Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17 assim, o seguinte termo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
nós precisamos de novos hábitos, novas companhias, novos círculos, novos ambientes, novas iniciativas, nova influência em Cristo. A palavra de Deus precisa ser a nossa regra de fé e prática a partir desse novo nascimento. Então, uma nova criatura, com novas vivências, com novos amores, de fato. E o amor a Deus acima de todas as coisas. O amor ao próximo, o amor à palavra, o amor à igreja. São novos amores. Isso significa que não apenas recebemos um novo coração, mas também somos enxertados na verdadeira videira. Essa videira verdadeira, essa árvore que é um simbolismo para, de fato, é uma referência, uma analogia para, de fato, aqueles que estão em Deus, aqueles que estão em Cristo e são salvos, ele diz, João capítulo 15, versículo 5, a referência disso. Eu sou a videira verdadeira e vós são os ramos. Quem permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então agora essa nova vida é uma experiência de estarmos em Cristo e permanecermos em Cristo. E ele permanecendo em nós. Então nós recebemos dele essa vida espiritual, essa seiva espiritual. A referência de Romanos não é videira, é oliveira, né? A videira é a vide de uva e a oliveira é do azeite de oliva, que é da azeitona. Então a referência em Romanos, a analogia é de que nós somos enxertados na oliveira verdadeira para recebermos dessa oliveira, né, a verdadeira seiva, a nutrição espiritual. Nós precisamos ser nutridos, obviamente, pela palavra todos os dias. Do contrário, estaremos desnutridos e reféns das nossas próprias paixões e suscetíveis às nossas fraquezas através das tentações. Precisamos da palavra de Deus. Recebendo, então, vida espiritual, nós somos vivos em Cristo. Como disse Charles Spurgeon, o novo nascimento não é o fim da jornada, mas é o início da comunhão real com Cristo, pois agora nós vivemos nele e ele vive em nós. Essa união transforma nossa identidade, nos faz ser filhos de Deus, cordeiros com Cristo. Romanos 8,17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu falei cordeiros, mas é co-herdeiros, tá, gente? Co-herdeiro é herdeiro junto. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então essa disposição de sofrer com Cristo é viver a vida para ele, inteiramente. Se sacrificar num amor, de fato, genuíno, conforme ele te amou e sacrificou. Você tem que ter essa disposição de ser perseguido, de ir até morrer por causa do Evangelho, porque você vai estar com Cristo na eternidade. E também, ele nos fez não apenas co-herdeiros com Cristo, mas também participantes da natureza divina. Observe o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Eu gosto de trazer muitas referências para que vocês, de fato, possam circular na palavra, possam ler a palavra, possam ser cheios da palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 diz, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, as promessas de Cristo, para que por essas promessas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, ou da corrupção das paixões que há no mundo. Então, esse livramento das corrupções das paixões que há no mundo, né, se dá por meio da coparticipação que nós temos no novo nascimento da natureza de Deus. Quarto ponto importante, o novo nascimento e as evidências da fé e da santidade. Uma das provas mais claras de que você de fato nasceu de novo é a fé genuína e uma vida de santidade, uma vida de obediência a Jesus. Uma vida de luta, guerra contra o pecado. Uma das maiores evidências que você de fato nasceu novamente, nasceu de novo em Cristo Jesus, é uma nova criatura, é que você faz guerra contra o seu pecado, que você odeia o seu pecado, que você se lamenta e se entristece e se arrepende no pó e na cinza do seu pecado e cresce em intimidade com Deus, em obediência, em virtudes. 1 João capítulo 3, versículo 9 diz, todo aquele que é nascido de Deus, nova criatura, tá vendo? Nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não deve viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, se você é nova criatura, você não deve viver pecando. Isso não significa perfeição absoluta, obviamente, mas um novo desejo de viver para Deus e resistir ao pecado. Aquele que é regenerado dá frutos dignos de arrependimento. Mateus 7, versículo 16 a 21 diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o fruto, a sua obediência, é uma das evidências que você nasceu de novo. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Ou seja, se colhe frutos como uva de um espinheiro, colhe frutos bons de uma árvore má? Não. Figos de abrolhos? Não, claro que não.
Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso é o juízo. E se você está na videira verdadeira, a referência é de João, se você está na oliveira, a referência de Romanos, você precisa produzir bom fruto. Bom fruto, para a glória de Deus. Então toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Bom fruto é uma vida de santidade, é uma vida de socorro aos necessitados, é uma vida de não manter-se incontaminado do mundo, como diz o texto de Tiago sobre a verdadeira religião. É uma vida de serviço, é uma vida de amor ao próximo, é uma vida de evangelismo, de discipulado, de paixão pela palavra, de pregação do evangelho. Essa é uma vida produtiva, uma vida de obediência, uma vida de santidade. Assim, pois, o texto continua. Ainda estamos em Mateus 7, 16 a 21. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Fazer a vontade de meu Pai. A palavra de Deus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. É o que diz a palavra. Então, se você ama a Deus, se você é uma nova criatura em Deus, em Cristo, você deve amar a Deus. Se você ama a Deus, você deve obedecê-lo e caminhar em santidade. Martinho Lutero, um reformador, ele disse o seguinte: a fé que o justifica nunca está sozinha, pois sempre vem acompanhada de um coração renovado e uma vida transformada. Ou seja, as suas obras, você começa de fato a andar nas boas obras que Deus preparou para que de antemão nós andássemos nelas, como diz o texto sagrado. Isso reflete a realidade de que a regeneração não é apenas um evento do passado. Esse novo nascimento acontece de uma vez por todas, mas ele continua o seu processo de santificação, de se tornar mais parecido com Cristo, de viver correspondentemente a essa nova criação em Deus. É uma obra contínua que se manifesta em santificação. Filipenses 1,6 vai dizer que nós precisamos, de fato, 1,6 vai dizer que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Então a nossa confiança permanece em Deus para a graça que nos santifica. Mas também, logo antes, ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa ideia de desenvolver a vossa salvação é andar em obediência e em amor a Cristo Jesus. O quinto ponto, e o último ponto do nosso estudo, é o novo nascimento e a segurança da salvação. O novo nascimento também nos dá a garantia de que pertencemos a Deus e jamais seremos arrancados de suas mãos. João capítulo 10, versículo 28 e 29 diz, eu lhes dou a vida eterna. É isso que Cristo falou para nós. Essa é a sua promessa. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará. Ele está se referindo às ovelhas que o Pai trouxe a ele. Ninguém arrebatará essas ovelhinhas, os meus filhos amados, da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Paulo assegura lá em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, que é o dia da sua volta. Bavinck, um importante teólogo, um teólogo grandemente usado por Deus, disse, de certa forma, uma verdade bíblica a respeito desse tema da certeza da salvação. A regeneração não pode ser desfeita, pois é uma nova criação de Deus. E ele jamais abandona a obra de suas mãos. A grande pergunta que eu faço é se você, de fato, é uma nova criação em Deus. Porque se você não for, aí sim, essa regeneração que não foi feita por Deus, foi só maquiada pelo seu emocionalismo, pode ser desfeita e você pode cair em apostasia. Mas se você de fato é de Deus, se você foi regenerado e confia nos méritos de Cristo, se você de fato tem crido no Senhor Jesus e vivido para Ele, e tem demonstrado essas evidências para o louvor da glória de Deus, eu quero crer de fato, como a própria palavra de Deus diz, que Ele há de completar a obra no seu coração. Aquele que nasceu de novo pode ter certeza da sua salvação, então eu quero te garantir isso. Se você confia nas promessas do Senhor Jesus e tem andado nelas, e tem se afastado do pecado, e tem buscado santificação, e tem se arrependido quando peca, tem confessado seus pecados, tem crido em Cristo Jesus para ser seu Senhor e Salvador, tem buscado obedecê-lo, conhecer a sua palavra, servir na comunidade local, na igreja, amar os irmãos, crescer em maturidade, santificação, em honra, em virtudes, na imitação de Cristo. Eu quero que você descanse em Deus, na certeza da sua salvação. Tire o fardo do pecado. Não é você que vai adquirir a salvação, é o próprio Cristo que a conquistou na
cruz por mim e por você. Então creia nesse Cristo que não mente e cumpra as suas promessas, mas ande conforme ele orientou. Aquele que nasceu de novo pode ter certeza de sua salvação, pois essa certeza não está baseada em sentimentos ou méritos próprios, mas na obra soberana e sacrificial de Deus em Cristo Jesus. Para concluir, o novo nascimento é um milagre divino, de fato, um milagre de Deus que transforma pecadores mortos em santos vivos, povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele, então, esse novo nascimento é o começo de uma nova vida em Cristo, capacitando-nos a viver em santidade, desfrutar da comunhão com Deus e ter segurança da salvação eterna. Finalmente, R.C. Sproul ele sintetiza isso, essa verdade, ao dizer: o novo nascimento não é uma opção para os crentes. É a única maneira de entrar no reino de Deus. Sem o novo nascimento não há vida, com ele a vida abundante. Então, meus irmãos, que essa realidade possa alcançar os nossos corações, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, aplica, Pai. Permita que possamos viver de acordo, Senhor Deus, com aquilo que temos alcançado, esse novo nascimento. Que os meus irmãos que estão talvez fraquejando na fé, Senhor Deus, fraquejando e esfriando, Senhor Deus, se distanciando, olhando para homens, olhando para as falhas, talvez pastorais, olhando para falhas, talvez na igreja, Senhor Deus, que estão tirando os olhos fitos, que deveriam estar fitos em Cristo Jesus, possam voltar e possam servir nas suas comunidades, possam servir na igreja do Senhor, porque nós somos falhos e o Teu amor nos tem coberto, Senhor Deus, com o Teu favor e graça. Ó Deus, abençoa a vida dos meus irmãos que estão ouvindo agora o programa Família Inabalável, para que sejam transformados e vivificados em Ti, para que aquele que ainda não passou por um novo nascimento, Senhor Deus, possa passar, possa crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Meus irmãos amados, final de mais um programa. Fiquem ainda com mais alguns cânticos, com mais avisos, nosso programa Família Inabalável. Meu desejo é que você seja abençoado abundantemente, toda a sua família e todas as gerações que virão a partir de você, tá bom? Não esquece de seguir o Instagram da Igreja Cristã em Aldeia, culto todos os domingos. Nesse domingo nós temos culto normal às 10 horas da manhã, que lá na Escola Ecoprime. Só é você chegar lá, você vai ser muito bem recebido e vai ser uma alegria para a gente te receber como visitante. E quem sabe você não fica também conosco, né, nos cultos dominicais às 10 horas da manhã. Igreja Cristã em Recife é o @ lá no Instagram e o @ GabrielCBO, tá bom? Cheiro no seu coração, Deus te abençoe abundantemente e até o próximo programa.